Olá, alunos! Chegamos na nossa última lição do English for Everyone. E o tema da nossa lição de hoje é Talking About Your Things. Vamos repetir. Talking About Your Things, ou seja, falando sobre as suas coisas em inglês. Essa é a nossa aula de encerramento, espero que vocês tenham gostado do curso e vamos ao nosso último conteúdo. Para você falar sobre as suas próprias coisas em inglês, nós vamos começar vendo os termos these e those. Vamos repetir comigo. These, those. These, those. Nós já havíamos aprendido numa aula anterior as palavras this e that. This e that. Essas duas palavras são usadas para coisas no singular, quando nós estamos falando sobre uma única coisa. Use this for something near you. Ou seja, use this para algo que está perto de você. Use that for something far from you. Ou seja, use that para algo que está longe de você. Nesse caso, por exemplo, this is my bag. A bolsa está perto da pessoa, então ela fala, esta é a minha bolsa. That is my bag. A bolsa está longe da pessoa, então ela fala, aquela é a minha bolsa. Mas, quando nós queremos falar sobre coisas no plural, nós vamos usar essas novas duas palavras que acabei de introduzir. These e those. Então, these is the plural of this. Quando a gente vai falar sobre coisas que estão perto no plural, nós vamos usar o these, porque é o plural de this. Quando nós vamos falar sobre coisas que estão longe no plural, nós vamos usar o those, porque those is the plural of that. Those é o plural de that. Então, resumindo em português, this seria o equivalente a estes ou estas, e those seriam aqueles ou aquelas. These are my bags. Essas são as minhas bolsas. Those are my bags. Agora estão longe. Aquelas são as minhas bolsas. Use these and those for contrast to. These things belongs to one person. Those things belong to another person. Ou seja, você também pode usar essas duas palavras, these e those, para gerar situações de contraste. Para dizer, tal coisa pertence a mim, mas aquela outra coisa pertence a X, ou pertence a Y. Então, nesse caso, é um exemplo de contrastes. These are my bags, and those are your bags. Ou seja, estas são as minhas bolsas, e aquelas são as suas bolsas. As minhas bolsas estão aqui, perto. As suas são aquelas lá longe. Então, você pode também usar these, those, this e that para criar essas situações de contraste. Nós vamos começar, então, fazendo um exercício. O primeiro exercício é cross out the incorrect word in each sentence. Você deve ver essas 6 frases e você vai riscar a frase que esteja com a opção incorreta. Então, por exemplo, neste caso, this is my bag. Como bag é uma coisa no singular, eu não posso usar o this, que é uma estrutura do plural, então eu risco. E você também deve fazer o exercício 8.3. Write each sentence in its other form. Então, por exemplo, se neste caso eu tenho uma frase no singular, this is my book, eu devo escrever a forma no plural, these are my books. Você vai fazer isso para as 6 seguintes frases. Pode pausar o vídeo, responder tanto o exercício 8.2 quanto o 8.3 e logo em seguida nós vamos à correção. Então, indo para a correção. Nesta questão 8.2, nós vamos falar these are Diego's keys. These, porque é uma estrutura do plural. Então, se eu estou falando these, é porque essas são as chaves do Diego, as chaves estão perto. This is Olivia's purse. Purse é uma palavra no singular, eu tenho que usar uma estrutura do singular. This is Olivia's purse. Essa é a bolsa de Olivia. Está perto a bolsa. Those are my books. Se eu estou falando de books, eu tenho que usar uma estrutura no plural. Tenho que usar those e não that. Ou seja, aqueles são os meus livros. Os livros estão longe. Number 4. These are my pencils. These are my pencils.
Se pencils está no plural, eu tenho que usar uma estrutura do plural. Eu tenho que usar these e não this. Estes são os meus lápis. Os lápis, então, estão perto. That is Anna's sandwich. That is Anna's sandwich. Esse D aqui ele é mudo. Nós vamos dizer que aquele é o sanduíche da Anna. A gente está usando that porque sandwich está no singular. Então, tem que ter uma estrutura também no singular. That is Malik's phone. That is Malik's phone. Aqui nós temos que usar o that porque phone está no singular. That é uma estrutura do singular. Nós não podemos usar those. Aquele é o celular de Malik. Então, o celular está longe. No 8.3, você tinha que colocar a outra forma de cada frase. Se a frase estivesse no singular, você escreveria a forma do plural. E vice-versa. Então, vamos lá. Those are his apples. Aquelas são as maçãs dele. That is his apple. Aquela é a maçã dele. That is her pen. Frase no singular. Vou passar para o plural. Those are her pens. Aquelas são as canetas dela. Frase agora está no plural. Those are my rings. Aqueles são os meus anéis. That is my ring. Aquele é o meu anel. Number 4. This is our key. Esta é a nossa chave. Se a frase está no singular, vou passar para o plural. These are our keys. Essas são as nossas chaves. Number 5. Those are his brothers. Aqueles são os irmãos dele. Está no plural, vou passar para o singular. That is his brother. Aquele é o irmão dele. This is my pencil. Frase no singular. Este é o meu lápis. Eu vou passar para o plural. These are my pencils. Estes são os meus lápis. Bom, agora nós vamos aprender um novo assunto, já que estamos falando sobre quando usar this, quando usar that, quando usar these, quando usar those, que é um assunto que tem a ver com singular e plural. Nós vamos aprender como formar o plural regular no inglês, para a maioria das palavras. Existem os plurais irregulares, mas não é o foco da nossa lição. Spelling rules for plurals, ou seja, quais são as regras de escrita para os plurais. For most nouns, to make the plural, you add s. Para a maioria dos nomes, para a maioria dos substantivos, para você fazer o plural, você vai só acrescentar um s. Por exemplo, a palavra book, que é livro, vai ficar books, que são livros. É a mesma regra do português, acrescentando um s. Só que nós precisamos ter atenção. For nouns ending in x, ch and sh, you add es. Ou seja, para nomes que terminam em x, ch and sh, você não vai acrescentar apenas um s, você vai acrescentar es. Exemplo, watch. Watch é relógio. Termina em ch. Eu preciso acrescentar es. Watches. Brush. Brush é escova. Termina em sh. Preciso acrescentar es. Brushes. Escovas. Box. Box significa caixa. Termina em x. You add es. Boxes. Ou seja, caixas. E nós temos ainda um outro detalhe. For nouns ending in a consonant followed by a y, drop the y and add ies. Ou seja, se um substantivo em inglês terminar em y e antes desse y vier uma consoante, você precisa excluir o y, retirar o y e você vai acrescentar ies para formar o plural. Exemplo, dictionary. Dictionary termina em ry, ou seja, consoante e y. Para formar o plural, eu apago o y e eu acrescento ies. Dictionaries. Então, este é o caso em que uma palavra termina em y, em y, e antes vem uma consoante. Se a palavra terminar em y e antes vier uma vogal, a gente vai para essa regra aqui geral, do book e do books. A gente vai somente acrescentar um S.
Quer um exemplo? A palavra toy. A palavra toy, em inglês, ela significa brinquedo. Mas nesse caso, nós temos a palavra terminando em Y, só que antes vem uma vogal. Não é uma consoante, como é essa regra. Então, segue o plural regular. Eu vou apenas acrescentar um S. Toys, brinquedos. Então, com isso, nós vamos fazer o exercício 8.5. Find 8 plurals in the grid and write them in groups. Você deve achar, neste caça-palavras, 8 palavras no plural e você vai escrevê-las no seu grupo correto. Essas palavras estão no S plurals, que é o plural mais comum, no ES plurals ou no IES plurals. Você deve pausar o vídeo, achar as palavras e classificá-las aqui. Logo em seguida, nós vamos à correção. Então, aqui nós já temos uma palavra circulada, que é a palavra apples, significa maçãs, mas vamos às demais. Nós temos watches, relógios, necklaces, que são os colares, sandwiches, que são os sanduíches, brushes, que são as escovas, dictionaries, que são os dicionários, bottles, que são as garrafas, diaries, que são os diários, e agora classificando nos grupos. Apples, bottles e necklaces são as plurals, o plural regular. A gente acrescenta apenas um S. Sandwiches, brushes e watches fazem parte do ES plurals. São palavras que terminam em CH, SH ou CH aqui de novo, então por isso nós acrescentamos ES. E dictionaries e diaries, como são palavras que terminam em Y e antes desse Y vem uma consonant, uma consoante, nós vamos colocar IES. Este é o plural a qual essas palavras pertencem. Vamos ao exercício 8.6. Write a plural to describe each picture. Então aqui nós temos algumas imagens e você deve escrever como seria a forma dessas palavras no plural. Você pode pausar ao vídeo e retornar para a correção. Bom, então no exemplo nós tínhamos pencil, que é lápis, se torna pencils, no plural. Aqui nós temos um watch, que é um relógio. No plural vai se tornar, então, watches. Book, books. Sandwich, sandwiches. Toothbrush, toothbrushes. Necklace, necklaces. Apple, apples. Key, keys. Cell phone, cell phones. Outra coisa que é importante de a gente aprender nessa lição são os determiners and pronouns. You can use determiners or possessive pronouns to explain who owns something. Ou seja, nós já tínhamos visto na aula passada uma forma de dizer a quem algo pertence, mas existem ainda outras formas além do apóstrofe e do S. Nós podemos usar os determiners e os possessive pronouns, que são ainda outras formas de dizer o pertencimento em inglês. Neste quadro, nós temos os determiners, e ao lado nós temos os pronouns. Nós vamos aprender quando usar cada um deles. Veja primeiro essa frase. These are my books. Estes são os meus livros. Aqui nós temos um determiner. The determiner comes before the noun. Ou seja, um determiner, a primeira coisa que você precisa saber é que ele vai vir sempre antes de um substantivo. Já na frase abaixo, nós temos um possessive pronoun. These books are mine. Estes livros são meus. The possessive pronoun is used after the verb. Agora, o pronome está sendo usado depois de um verbo. E neste caso, the noun comes before the verb. O substantivo, o nome, vem antes do verbo. Então, quando é que nós usamos determiners? Antes de nomes. Quando é que nós usamos possessive pronouns? Os possessive pronouns vão vir depois de verbos e os nomes vão vir antes dos verbos. Todas essas situações vão indicar posse. Estes são os meus livros, esses livros são meus.
Os determiners, eles estão deste lado. Para cada determiner, você vai observar que existe um pronoun correspondente. Eles significam a mesma coisa. My e mine significam meu. Your e yours significam seu. A única diferença é que os determiners vêm antes de um nome. Os pronouns vêm depois de um verbo. Vamos então à pronúncia de cada um deles e eu peço que você repita para aprender corretamente. My, mine. Your, yours. His, his. Permanece a mesma coisa. Her, hers. Its, its. Permanece a mesma coisa. Our, ours. Their, theirs. Então, estes são os pronomes e os determiners. Aqui nós temos um quadro resumo de como nós podemos encontrar os determiners, que também são chamados de possessive adjectives, e de como nós podemos encontrar os possessive pronouns. Em português, eles vão ter a mesma tradução, só que no inglês o uso vai ser diferente. Vamos aos exemplos. My significa meu. Mine também significa meu ou minha. My shirt is green. Minha camisa é verde. Eu posso mudar agora para the shirt is mine. A camisa é minha. Nesse caso, o my ele está vindo antes do nome. My comes before shirt. Neste caso, mine está vindo depois do verb, que neste caso é o verb to be. The shirt is mine. Your book is new. O seu livro é novo. Your está vindo antes de book, antes do nome. Yours. The book is yours. O livro é seu. Yours vem depois do verbo. His pillow is soft. O travesseiro dele é macio. His vindo antes de pillow, que é um nome. The pillow is his. Neste caso, se trata de um pronome, porque vem depois do verbo. Her dog is small. O cachorro dela é pequeno. Her vem antes de dog, vem antes do nome. Agora nós temos hers. The dog is hers. O cachorro é dela. Vem depois do verbo. Its bone is old. O osso dele, provavelmente de um cachorro, está velho. Its está vindo antes de um nome. Geralmente, nós não vamos usar o its como pronome. We don't use its as a possessive pronoun. De modo geral, nós não vamos encontrar essa estrutura do its vindo depois de um verbo. Our bird is noisy. O nosso pássaro é barulhento. Our está vindo antes de bird, portanto, um adjetivo. The bird is ours. Ours vem depois de um verbo, portanto, um pronome. Your house is big. Neste caso, your vem antes de house, é um possessive adjective ou determiner. Neste outro caso, the house is yours. A casa é sua, vem depois de um verbo, então é pronome. Their car is slow. O carro deles é devagar. Their está vindo antes de carro, é um possessive adjective. The car is theirs. Neste caso, como theirs vem depois de um verbo, se trata de um possessive pronoun. Então, essa é uma forma de vocês lembrarem quando usar um e quando usar outro. Nós temos dois exercícios, então, a serem feitos. 8.9. Fill in the gaps to write each sentence two other ways. Ou seja, você vai usar esses gaps aqui, esses espaços, para pegar essas frases que estão escritas com um apóstrofe e você tem que escrever duas versões das frases. Uma em que você vai usar um possessive adjective e na outra você deve usar um possessive pronoun. No exemplo nós temos These are Aman's books. Então, nós temos aqui uma frase com apóstrofe. E aí nós estamos agora passando para uma frase com possessive adjective. These are his books. Aqui há um determiner ou possessive adjective, porque his vem antes de books. Neste outro caso, these books are his.
Estes livros são dele. Agora nós estamos usando um possessive pronoun porque está vindo depois de um verbo. Você deve fazer o mesmo processo para essas 4 frases aqui e você pode pausar o vídeo para isso e você retorna com a correção. Então, a correção deste exercício, nós temos This is Lisa's laptop. As 2 frases que nós podemos escrever são This is her laptop. Este é o notebook dela, possessive adjective. This laptop is hers. Este notebook é dela, aqui um possessive pronoun. Those are Yuna and Ben's keys. Those are their keys, possessive adjective. Those keys are theirs, possessive pronouns. These are Joe's and my passports. These are our passports, determiner. These passports are ours, possessive pronoun. That is John's brush. That is his brush, determiner. That brush is his, possessive pronoun. Bom, agora para fazer o exercício 8.10, you need to listen to the audio, then write each noun in the correct group. Você vai ouvir um áudio e você vai colocar cada uma dessas palavras, sandwiches, purse, chocolate bar, cell phone, ID card, books, brush and notebook, no correto espaço, se elas estão na Tom's bag ou na Sarah's bag. Tom and Sarah are packing their bags and getting ready to go to work. Ou seja, o Tom e a Sarah, eles estão arrumando as suas mochilas, as suas bolsas e se preparando, getting ready to go to work, para ir ao trabalho. Então vamos ouvir ao áudio, você anota o que está na bolsa do Tom, você anota o que está na bolsa da Sarah e a gente confere em seguida as respostas. Hurry up, Tom. We're late for work. Oh, all right. Let's get our things. So this purse is mine, but these sandwiches are yours. Yeah, they're my lunch. And this is my cell phone. Okay. And your ID card is here too. These are your books. Oh, yes. And this is your chocolate bar. And that brush is yours. And this is my notebook. Great. Well, I think that's it. Have a nice day. You too. See you later. Bom, então na Tom's bag nós temos sandwiches, cell phone, ID card, chocolate bar. Na Sarah's bag nós temos purse, books, brush and notebook. Se você anotou desse jeito, a sua resposta está correta. Bom, o exercício 8.11 é um exercício de formar frases. Use the chart to create 12 correct sentences and say them out loud. Nós vamos usar este quadro para montar 12 frases possíveis que estejam corretas e nós temos que falar elas em voz alta. Nós temos aqui um exemplo. Those are my books. Estes são os meus livros. Nós temos que começar com um determiner. Start with one of these determiners. Choose the singular or plural of to be to match. Nós temos que, então, combinar o verbo to be com esses determiners, se eu vou usar a forma do plural do to be ou se eu vou usar a forma do singular. Depois, choose a determiner or name. Eu vou escolher ou um determiner, no caso aqui o my, ou um nome com apóstrofe que indica posse, pronouns. E finish with one of these nouns. Finalize com um desses nomes aqui, um desses substantivos. Então vamos lá. Você pode pausar o vídeo, formar as frases e volta para conferir quais são as frases que deveriam ter sido formadas. E as frases que deveriam ter sido formadas são as seguintes. Those are my books. Eu não posso usar those is, porque aqui é a estrutura do plural, eu tenho que combinar com o verbo no plural. Seguindo, those are my dogs.
Those are Bruno's books. Those are Bruno's dogs. Eu não posso combinar those com brother, porque brother é uma palavra do singular e those é uma estrutura do plural. Seguindo, that is, eu tenho que combinar o that com is, porque that está no singular, is, verbo no singular. That is my brother. That is Bruno's brother. These are my books. These are my dogs. These are Bruno's books. These are Bruno's dogs. Combinando these com are, estrutura do plural com verbo no plural. E por fim, this is my brother. This is Bruno's brother. Essas são as frases possíveis que nós poderíamos formar. Agora que nós estamos chegando efetivamente ao fim do nosso curso, nós vamos revisar tudo o que você aprendeu nas nossas 8 lições. Então vamos fazer uma revisão geral de tudo que foi aprendido antes de finalizarmos essa aula. Primeiro você aprendeu como introduce yourself, ou seja, como se apresentar. Um exemplo é Hello, I am Joe, ou My name is Joe. Oi, eu sou o Joe, ou meu nome é Joe. Depois você aprendeu como dizer a sua idade. How old are you? Quantos anos você tem? I am 25 years old. Eu tenho 25 anos de idade. Você aprendeu alguns possessive adjectives, como Felix is my cat. Coco is your rabbit. Felix é o meu gato. Coco é o seu coelho. Você aprendeu a estrutura do apostrophe with S. Lizzie's mother. Ginger is my parents' cat. A mãe da Lizzie ou Ginger é o gato dos meus pais. Você aprendeu as palavras this, that, these e those, que mostram uma proximidade ou uma distância entre as coisas. Exemplo, this is my dog, este é o meu cachorro. That is my dog, aquele é o meu cachorro. These are my bags, and those are your bags. Uma situação de contraste. Estes são as minhas mochilas, as minhas bolsas, e aquelas são as suas malas ou as suas bolsas. E você também aprendeu a diferença entre os determiners and pronouns. These are my books. Estes são os meus livros, os determiners vêm antes de um nome. E these books are mine. Estes livros são meus. Os pronouns vêm depois de um verbo. Isso foi tudo que você aprendeu até aqui. E não esqueça que eu também tenho uma modalidade de curso que é paga. Então, eu tenho um plano anual de ensino de inglês. Nela vocês encontram sempre vídeo explicativo, material didático, exercícios, material extra, suporte a dúvidas. Vocês têm a possibilidade de agendar aulas virtuais, online, síncronas comigo. E os valores do curso são: para o plano Basic, em que você tem acesso a todo o material gravado, que fica disponível sempre para você acessar quando quiser, ele tem um custo de R$50 mensais. Para o plano Plus, que além das aulas gravadas, dos exercícios, você tem a possibilidade de marcar uma aula de conversação comigo por semana para praticar tudo que foi aprendido, você irá pagar R$100 mensais. Então fica o convite, se você tem interesse em aprender mais de inglês, mesmo que você esteja no nível básico, você pode chegar até o avançado com este plano anual, porque este é um curso que possui 3 níveis, são 3 anos, para cada nível você sai do básico para o intermediário e depois até o avançado. E no final você vai chegar na tão desejada comunicação efetiva na língua inglesa. Este é o meu curso privado de inglês. Se você tiver interesse, não deixe de acessar o meu site englishwithigor.com, cujo link está na descrição. E chegamos ao fim não só da nossa lição, mas também do curso English for Everyone. Não deixe de resolver esse exercício, assim como você deve ter resolvido todos os outros e feito a inscrição no formulário para que você garanta o seu certificado. É isso e nos vemos em uma próxima oportunidade. See you there!